contas para que nos informes do eventual procedimento para apuração da infração administrativa prevista na Lei 10.028 de 2000, que eu não envio dos anexos de métodos fiscais, é que eu não estou aplicando multa. Estou apenas determinando ou solicitando que a DEFAFON nos informe se houve essa instalação. Mas aqui também aproveito o ensejo para também determinar o FUNCONTAS que abre o procedimento para a sanção da senhora Maria da Conceição Ribeiro de Albuquerque, pois aqui no caso também não houve nenhuma manifestação da sua parte a respeito. Pelo menos nos autos não existe, em pesquisa que fizemos no SIM, até o momento não encontramos. Não sei se de fato existe, mas pelas pesquisas que fizemos não encontramos. Então, dessa forma, Excelência, é o meu voto, informando também ao gestor da possibilidade recursal, retornar os votos ao gabinete do relator para outras medidas que fizerem necessárias e publicizar o voto. É esse o meu voto, senhor presidente. Senhor Sérgio. Senhor presidente, eu fui o relator desse processo, como informou o conselheiro Anselmo Brito, nós trouxemos para apreciação deste plenário em 30 de agosto de 2018, então faz muito tempo. Eu me recordo um pouco desse processo, mas eu quero inicialmente ressaltar que determinados pontos de controles que são examinados por parte do conselheiro Anselmo não foram examinados por mim. E também vice-versa, alguns pontos de controles que eu examino nas prestações de contas, o conselheiro Anselmo não examina. Além disso, nós temos uma divergência significativa e que em todos os processos de prestação de contas de prefeito, nós discutimos aqui no Pleno, que é o que se refere ao limite de gasto com manutenção e desenvolvimento do ensino. A nossa metodologia de cálculo para determinar esse percentual de gasto é muito divergente, então, frequentemente tem uma divergência que nos leva ao cumprimento ou não desse limite, como é o caso desse processo. Então, considerando os cálculos feitos por mim, de acordo com os critérios utilizados e da minha compreensão sobre esses gastos, ele cumpriu os gastos. Já o conselheiro Anselmo entendeu aí que não cumpriu, ele não apresentou o percentual, mas ficou claro que não foi cumprido isso aí, essencialmente por conta que ele não considera os gastos realizados pela Secretaria de Educação como gasto com a manutenção e desenvolvimento do ensino. Bem, esse é um ponto principal com relação a esse ponto de controle aí. Lá no meu voto, eu apontei na verdade foram duas, se eu não me engano, irregularidades de ordem constitucional. Uma foi a inexistência de controle interno, se eu não me engano, inexistência ficou evidenciado na prestação de contas que inexiste o órgão e o sistema de controle interno nesse município naquela data. E a outra foi o descumprimento, a vedação imposta no artigo 167, inciso 6º da Constituição Federal, que veda as transposições, remanejamento e transferências de recursos de uma categoria de programação para outra, ou de um órgão para outro, sem prévia e específica legislação, autorização legislativa. Então, isso aí já foi constatado lá. Aí o conselheiro Anselmo agora traz novas, essas foram as principais. É claro, tem outras restrições lá de ordem regulamentar, que eu não me recordo, e também de ordem legal, provavelmente. Mas que naquele momento eu entendi que não ensejava a emissão de parecer pela rejeição das contas. E agora o conselheiro Anselmo traz novos achados, digamos assim, irregularidades que não foram examinadas por parte naquele momento. Ao
ao relatar tudo isso, eu gostaria de alterar o meu voto para acompanhar o conselheiro Anselmo e deixando claro essas divergências e também com relação aos pontos de controle hora examinado, não veio novamente a mim para que eu fizesse um novo exame sobre isso. Mas eu reconsidero o meu voto lá daquela data para propor a emissão de parecer prévio pela rejeição dessas contas aí, em razão, especialmente por essas irregularidades de ordem constitucional e mais o que o conselheiro Anselmo trouxe. Então, eu altero o meu voto para acompanhar o conselheiro Anselmo, feitas essas observações aqui. É isso, senhor presidente. Obrigado. Está facultado. Ou não? O Sérgio falou uma coisa e realmente eu coloquei aqui e ia passar realmente por cima, que era a questão do remanejamento. Excelência, eu quero incluir também o remanejamento em uma das razões que me levaram a pedir, a sugerir a rejeição das contas. Realmente está em todo o texto aqui, mas na hora do fechamento, no dispositivo, não há nenhum dispositivo na emenda, e que eu iria acrescentar também, que inclusive tem precedentes aqui, acho que do próprio conselheiro Sérgio, acredito do conselheiro Rodrigo, e nosso também, e faz forte também mais esse item. Obrigado, senhor presidente. Uma assessoria para fazer a adequação. Conselheira Raquel. Senhor presidente, eu gostaria de aproveitar esse momento para que a gente pudesse fixar esse entendimento com relação a quando há um pedido de vista em que, quando é trazido o processo, o relator não está mais na relatoria, mas que deve permanecer o voto ou o direito de mudar o voto dentro dos autos. Eu falo isso porque assim que está sendo realizado, né, nesse processo, é assim que eu entendo, ou seja, o conselheiro Sérgio era o relator no momento, o processo está sendo trazido e ou ele manteria o voto dele, ou, como fez, ele alterou, voltando com o relator. Mas nós já tivemos situações diversas, ou seja, no sentido de quem está substituindo poder ter o direito de fazer essa alteração ou de manter o voto de quem já estava. Então, eu acho que é importante que a gente possa fixar essa questão de ordem, eu acho que ela é importantíssima. Ela diversas vezes ela vai acontecer por conta dessas substituições e também já aconteceu com relação à presidência. Se não me engano, Vossa Excelência e a conselheira Rosa, em que um processo já tinha um voto, mas por conta da alternância da presidência, quem estava na nova relatoria alterou o voto. Então, acho que se a gente pudesse colocar essa questão preliminarmente e definirmos para que a gente fixe esse assunto. Eu acho que tem várias, como você colocou, tem várias, não é uma coisa, ela não é simples. Que, por exemplo, vamos dizer que que a relatoria do conselheiro Anselmo pediu de vista, aí o conselheiro Sérgio, se ele não concordasse, ele poderia mandar votar, ele poderia votar o voto dele e o voto do conselheiro, né? Aliás, exatamente, para a gente votar. A outra coisa que ficou desde o passado é a coisa, como ficaria na hora se você, vamos dizer, foi acrescido fatos novos lá, né? Mas o conselheiro originário, ele não tem conhecimento daqueles fatos. Aí ficou a discussão seguinte, que teria, aí o conselheiro Anselmo levantou, mas é o visto da vista, ficou aquela discussão. Mas era uma coisa o seguinte, que o conselheiro relator inicial, se ele não tinha conhecimento daquilo, ele para dar o voto dele ou a favor do que está lá, ou ele está concordando com o que o conselheiro Anselmo. Presidente, eu acho que o doutor Raquel está falando o seguinte, o conselheiro, quando apresentou o voto, ele era o conselheiro em substituição, e agora é a doutora Raquel. Da mesma forma que Vossa Excelência era conselheiro... Entendi, aí trocou. Outra presidente... Entendi errado, Raquel, desculpe, eu estou entendendo errado. A Raquel quer que nós estabilizemos. Eu até disse para a Raquel aqui que
o que pedimos vistas agora, essa questão está vencida, porque tem 9 relatores. Os processos antigos que, porventura, tenhamos em vista, pode ocasionar esse problema, como este fato. Claro que o tribunal tem independência. Eu já vi alguns julgamentos em que, inclusive do próprio Supremo, em que o próprio presidente ele se esquivou de votar 2 vezes no processo. Ou o processo ficou, inclusive, parado, esperando a nomeação de outro ministro para que aí, aparentemente, desempatasse uma votação. Então, considerou que, eu acho que mais recentemente, se não me falha a memória, acho que foi o ministro de Moraes, ele, como já tinha um voto, né, do ministro que ele veio substituir, ele também não votou, porque o voto já estava nesse sentido. A gente tem na justiça também coisa seguinte: o juiz está substituindo de férias ou não é o titular. Eu já vi juiz mudar o juiz titular voltar e não aceitar aquela sentença. Entendeu? Ele já tem esse também. Agora, como a gente já daqui para frente está resolvido, vamos cada caso que chegar do para trás, a gente discutir no momento, porque se a gente está resolvido daqui para frente, já tem 9. Não, mas acho que não vai estar resolvido, Não, porque excelente. de qualquer forma nós vamos ter substituições. Por exemplo, eu agora estou nessa relatoria. A relatora originária daqui a seria pouco a vai. Raquel. E tem as substituições em férias, Exatamente. que teoricamente deveriam ser feitas, podem ser feitas. E mesmo essa vaga, por exemplo, ela vai ter o rodízio daqui a pouco. Se eu pegar um processo de vista, vai acontecer a mesma coisa quando. Ou se algum conselheiro pegar um processo que eu estou agora na relatoria de vistas, quando for devolver, vai ser a mesma coisa. Isso pode acontecer em outros tipos de situações. Por isso que eu acho importante. Então, também por conta do rodízio de presidência, acontece a mesma coisa. Exatamente. Então, vamos propor uma proposta. Seguinte, se após, vamos dizer assim, o relator titular, naquele momento, aí a gente tem que, para a gente votar, ou aceita a gente definir que o processo será aceito, quem estava com o processo original, ou aquilo vai passar para o substituto. Porque a gente tem que ter as duas propostas para a gente... Pois não. A convocação do conselheiro Sérgio, ela se exauriu. Então, o conselheiro Sérgio, o máximo que pode fazer é influenciar naquele voto que ele proferiu anteriormente, né? Eu invoco aqui o parágrafo 1º do artigo 941 do CPC, que eu invoco em razão da omissão do nosso regimento interno, que fala o seguinte: após proferidos os votos, né, estes podem ser alterados até o momento da proclamação do resultado pelo presidente, salvo aqueles votos já proferidos por juiz afastado ou substituído, que é o caso desses autos. O conselheiro Sérgio não exerce mais a relatoria no gabinete do conselheiro Cícero, substituto, né? Em substituição, perdão, é natural que o voto dele se torne imutável, né? O máximo que ele pode fazer é influenciar positivamente ou negativamente na manutenção ou modificação desse voto, né? Essa é a minha sugestão à luz do Código de Processo Civil brasileiro. Então, na verdade, conselheiro Rodrigo, só esclarecendo, ele não pode alterar o voto ele fica mantido nos autos e valendo. Nem ele pode alterar e nem eu, como atual titular da relatoria, também não posso alterar o voto. Ou seja, o voto está posto e ele deve ser mantido. Exatamente. Não, mas olha só, eu fui o relator aí desse processo, né? Eu já discordo. Inclusive, a grande maioria dos tribunais de contas traz nos seus regimentos, no regimento interno, essa previsão dessa situação, quando o substituto está substituindo e quando ele deixa a substituição e um processo que ele atuou, ele torna a discussão no pleno. Então, isso aí, pelo menos em alguns tribunais de contas, eu já vi isso em alguns regimentos internos. Isso aí, nesses casos, o relator da época, ele pode, no caso, o voto dele pode ser modificado aqui, como
está numa apreciação, porque não foi concluída a votação, foi pedido, solicitado vistas, então o voto, na verdade, está em discussão. Então, até ele ser aprovado, ele pode ser alterado. Então, como eu era relator, então eu penso, como eu acabei de proferir aqui, o meu voto. Agora, o meu voto, eu modifiquei o voto e coloquei as razões pela modificação. Então, agora que esse processo está vindo para ser apreciado de forma conclusiva por esse pleno. Então, não chegou a esse ponto aí do CPC, pelo menos é o que eu entendo. E, embora que não tenhamos uma previsão com relação a isso, eu acho razoável que o relator, à época, continue com essa relatoria, mesmo que ele tenha deixado a substituição. Até porque ele tem assento permanente no plenário. É como penso. Tentar trazer um pouco para o meu raciocínio. Vossa Excelência tem razão a partir do momento em que haja uma previsão normativa, né? Como no nosso regimento interno não há uma previsão normativa, eu fui buscar no CPC. Mas confesso que o mais correto seria buscar primeiramente no regimento interno do TCU e, em caso de omissão, a gente vai ao CPC. Então, como eu não estou com o CPC, com o regimento interno do TCU, eu vou solicitar aqui ao conselheiro Anselmo. Nós estamos fazendo uma pesquisa aqui já para ver de parâmetros. Eu sou do entendimento, conselheiro Rodrigo, conselheiro presidente, que uma questão de adotarmos um meio termo, acredito que assim a relatoria daquele voto posto, ela deve ser mantida. E, evidentemente, que quando o voto vista vem, a nossa regra aqui de gentileza é que ele apresenta voto vista na presença daquele que apresentou o voto originário. Eu acho que nada mais democrático, saudável, que a pessoa tenha a chance de defender seu posicionamento e até de alterá-lo. Eu acho que o conselheiro Sérgio, nesse sentido, acho que seria uma solução mais ideal para o nosso caso. Eu queria propor o seguinte, vamos seguir, como a proposta hoje tem uma reunião administrativa com relação a alguns pontos, que foi colocado até também por fato da conselheira Raquel. Então a gente poderia, Raquel, incluir esse aí na nossa reunião depois que acabar aqui, para que a gente possa, vamos dizer assim, com mais tempo deliberar. Embora isso seja uma questão processual, ela teria que ser decidida aqui questão de ordem, desculpa, inclusive uma questão de ordem, levantada sessão pelo pleno. A gente pode até adiar um pouco a discussão para uma sessão seguinte, mas nós temos que decidir no pleno. Senhor presidente, poderia... Se ele não concordou... O doutor Gustavo. Pois não, doutor. Ele já... Tá, pode falar, Gustavo. Vamos lá. Houve também uma alteração aí de fatos novos, né? Detectados pelo voto do conselheiro Anselmo Brito. E Aceito pelo conselheiro Sérgio. Mas eu concordo com o conselheiro Rodrigo quando ele fala que a jurisdição do conselheiro Sérgio exauriu. Ele já não é mais substituto do conselheiro Cícero Amélio. Então, a conselheira Raquel teria atribuição, competência para apreciar esses novos fatos e julgar à luz dos seus conhecimentos. Eu acho que essa saída, ela observa o CPC, porque no judiciário dificilmente vem fato novo em grau de recurso. Mas aqui é constante, né? Quando alguém pede vista, sempre traz algo novo. Então, eu acho que a conselheira Raquel é competente para apreciar esses fatos novos. Eu acho que a gente concilia o regimento, também tem um conhecimento de vários tribunais que vinculam o substituto, mesmo após a substituição, como é o caso do TCE de Pernambuco, ou seja, o substituto fica com o processo mesmo após a substituição. Mas também eu acho que falta essa norma aqui, salvo se tiver no TCU, porque a gente pode tomá-la emprestada. É a competência dele. Deixa eu ler aqui um artigo que eu acho que se trata disso. Esse artigo 118. Do regimento interno do TCU. Concluída a fase de encaminhamento, o presidente tomará os demais votos, primeiramente dos ministros substitutos convocados e depois dos ministros, observada a ordem crescente de antiguidade em ambos os casos, exceto na seção que aprecia as contas do presidente da República. Aí no parágrafo 3º.
não poderá ainda participar da votação o ministro ou ministro substituto convocado para substituí-lo quando um deles já houver proferido o seu voto. Ou seja, eu acho que então... Vai em sintonia com o CPC. Exatamente. Não, exatamente. Que eu não posso alterar o voto está posto. E nem o... Exatamente. Então, a gente tem 2 votos. A proposta dele é a proposta do conselheiro. Excelência, eu, aqui para não perder a oportunidade, seguindo a ordem até topológica, em omissão, primeiro a resolver é o presidente com auxílio do plenário. Não resolvendo, adota-se, ou não é que adota-se, poderá ser adotado o regimento interno do TCU. Posso dar uma palavra, senhor presidente? Pode. Senhores conselheiros, é porque aqui é comum aparecer fatos novos, ou seja, não há uma estabilização do processo, a cada movimento surgem fatos novos. Então, subtrair do substituto essa apreciação de fatos novos, que o conselheiro Anselmo enriqueceu, trouxe fatos novos, subtraiu o conselheiro substituto, Ana Raquel, no momento, a conselheira Ana Raquel, da apreciação desses fatos novos, eu acho uma forma de tolher a competência dela, nesse caso concreto, entendeu? Não é, o ideal é que não surgissem esses fatos novos. O ideal é que a diretoria levantasse todos os pontos e nós nos debruçássemos somente sobre eles. Mas aqui cada um pede vista. E é normal, porque todos querem aperfeiçoar, né, o controle. Então sempre vai surgir coisa nova. Surgindo coisa nova, eu acho que o substituto atual, o convocado atual, deve se manifestar, seja para aderir, seja para manter o voto anteriormente proferido. Lembrando que não há fatos novos. Né? O processo Não, ele é o achados mesmo. novos, O mesmo processo que foi avaliado pelo conselheiro Sérgio ou foi o processo avaliado pelo conselheiro Anselmo? Mas na vista, no pedido de vista, na questão preliminar, eu já trouxe esses elementos, apenas para diligenciar o gestor. Então há tá? fatos novos. Olha só, eu acho que a No gente, pedido de vista, que o autorizou. Tá? Não acho foi que algo depois- descoberto depois. em casos futuros, nós já temos o do TCU aí. Agora, no caso presente, eu acho que ele tá fácil demais de resolver. Porque o que foi colocado como voto de vista, o conselheiro aceitou, como que for adesão ao voto do conselheiro Anselmo. Você tem opção. Se você quiser, como está surgindo essa TCU, a Vossa Excelência pediu o processo para ver. Mas como você tem um voto, repare só, para simplificar, é porque lá a gente já sabe como vai fazer, que é já tem um caminho pelo do TCU. Mas como aqui tinha um voto de aprovação, ali tem fatos que surgiram, analisados, que pela reprovação. Então, a gente tem 2 opções e vai dar o mesmo caminho. Ou a gente vai aderir, todo mundo, como o conselheiro originário aderiu ao voto do conselheiro Anselmo, ou vamos botar as 2 propostas e a gente vota, que ganhou, resolveu. Acabou. Aí tá, essa eu acho que é o problema. E a minha proposta, posso estar vencida, é como houve a adesão do relator anterior originário, que a gente possa votar a seguinte, a proposta que ele já aderiu do conselheiro relator revisor, que foi feito... Natural encaminhamento. Exatamente. Sim, mas agora nós já temos isso, que a gente já colocou, que a gente já tem uma possibilidade de análise do TCU. Então, você Os adotaria daqui para frente do o TCU. parágrafo 3º do regimento interno do TCU. Do TCU. Essa é a questão posta por Vossa Excelência. Minha proposta é Nesse exatamente. momento, Aí é a senhor análise presidente, plenária. segundo sua proposta, aí a Raquel não votaria, porque aí Exatamente. prevaleceria esse meu Exatamente. voto, alterando aquilo lá. Então, eu proponho, presidente, que a gente possa consignar isso em ata, para que fique claro para as demais sessões e para que a própria comissão de jurisprudência possa trazer um entendimento e dar publicidade a esse entendimento que nós Ler na íntegra e a gente botar fixamos. na ata. Ler o que Questão tá- de ordem no Uma questão de processo ordem, 4122 de questão de ordem 2010. levantada, ficou decidido que aí será aí ler tudo que está ali. Há, na verdade, uma conjugação do CPC, já que Raquel não pode votar, né? Então, com o regimento interno do TCU, né? No sentido de que o conselheiro Sérgio exauriu a sua jurisdição. Então, E portanto, por que a gente, desculpe, pergunta, por que a gente já que está propondo para futuramente a gente aderiu do TCU, a gente já, vamos dizer assim, teoricamente, já aderiu do TCU, que se for
que eu aí não tem todo, mas deixava fixado, ler tudo que está aí, deixar escrito para ficar, vamos dizer assim, gravado, que foi aprovado, o que está aí escrito que o conselheiro Anselmo leu, e o que foi. Se do TCU é para ela não votar, ela não vota, entendeu? Porque já estaria O resolvido. TCU é pela não votação do Sérgio. Se o Sérgio não vota, mantém o Também voto, não, mas mantém o vai voto manter dele. seu voto. não vai, Seu voto é olha só, imutável, não né? vai influenciar em nada. Eu já fiz a minha manifestação aqui, então não precisa considerar esse voto. Não precisa. Sim, o voto que está nos autos lá. Certo. Mas eu fiz minha manifestação E pode, aqui é válida. por alteração. Não é um voto, mas é uma nova manifestação. Embora que a norma aí não permita que seja alterado. Então, isso aí não vai influenciar. Não influencia em nada. Quer dizer, vai então a influenciar um voto, né? Um E a voto gente- contra, digamos assim, divergente do voto visto. Acho que não tem problema, a gente resolve. E aí, se quiserem ler na íntegra, para ficar registrado, por gentileza, quem está com esse... Eu ia sugerir que, assim, fica decidido, né, questão como de questão ordem, de ordem, que o conselheiro substituto que teve sua jurisdição exaurida não pode votar naqueles processos, Qualquer conselheiro. qualquer conselheiro, né, naqueles processos em que em que houve pedido de vista, né, assim como a conselheira que o substituiu. A ideia é essa, talvez a gente possa explicitar melhor essas ideias com outras palavras. Mas é isso que do TCU está dizendo? Não tudo isso. Não tudo isso. Mas serve. Porque como a gente segue Estabiliza sempre, o voto. quando a gente é omisso, a gente não segue sempre o TCU, por que a gente não segue, a minha proposta, seguir o TCU na íntegra? Porque a gente não resolve integralmente o problema, a gente vai permitir que a Raquel vote. Não. E qual é o problema? Não. Ao Nisso- contrário, vai nisso aí permitir não. que o Sérgio Perdão, vai altere o voto dele. permitir que o Sérgio vote. Mas não é o nosso órgão consultivo, quando a gente não é omisso, vamos ficar com o TCU. Porque se a gente na minha visão, eu não tenho, ficar CPC, não sei o que, daqui a pouco, aí a gente está fazendo uma mistura. Na minha visão, facilita você pegar onde a gente vai buscar sempre, TCU, tem. A gente busca sempre como Excelência, é bem uma... parecido até com as manifestações ministeriais. Às vezes o procurador ele tem um pensamento próprio, mas o voto do outro colega está no processo. Ele ressalva o seu posicionamento, mas é algo parecido. Senhor presidente, se mantiver essa regra aí de que nem o atual relator, no caso a doutora Raquel, e nem eu, que fui o relator à época, pudéssemos votar ou se manifestar, não, votar mesmo, como eu fiz agora, alterando o voto, isso aí viabiliza, assim, eventualmente uma manipulação do processo. Imagina agora que, por exemplo, a doutora Raquel vai relatar, algum conselheiro solicita vistas de um processo da doutora Raquel e amanhã ela encerra a substituição. E aí, por interesse, a pessoa pediu o visto sabendo que ela vai deixar a substituição e aí o voto dela fica inalterado, tanto por ela quanto por aquele que próximo a substituí-la, entendeu? Então, isso eventualmente pode ser objeto de manipulação. Por isso essa regra aí do TCU. Mas por isso que eu estou pedindo para aderir à regra Então, do TCU. exatamente. Senhor Faz tudo que a gente está falando eu aqui, peço ó. bem aqui. O regimento do TCU ele tem outras coisas ainda a respeito do voto visto. Ele não tem só apenas isso. Eu imagino que trate também da questão com relação ao voto que foi dado. A minha sugestão é a que o senhor deu anteriormente, só que no sentido de que não decidamos esse processo, que analisemos com calma o que diz o regimento interno. Mas não me desculpe, conselheira, pelo amor de Então, Deus. a gente vai ter Não, que ler vamos com calma, decidir senhor qualquer presidente. coisa. Ou o voto dele ou o voto daqui. Não, mas não pode decidir qualquer coisa. Pelo tem que amor de decidir o Deus, que a é gente certo, tem que porque senão decidir, nós vamos cara. seguir o regimento. A gente fica aqui no regimento, não tem parecer porque o procurador não tem. Conselheira Mas- Raquel, me desculpe. Presidente, A é gente um não pode processo- trabalhar Excelente. botando que a Uma gente não sessão- tem a mínima condição de ter que Presidente, botar. é uma sessão que nós Pelo amor de Deus. podemos postergar o processo para que definamos como tem que ser. Decidir de qualquer forma não é a solução. A gente Não é de qualquer forma. A gente está decidindo em cima paremos do que a está dizendo. sessão Ou nós e vamos aderir. analisar com calma. Excelência, deixa eu fazer aqui uma leitura. Parágrafo 4º, 119. O relator, os ministros ou os ministros substitutos convocados que já tenham proferido seus votos poderão modificá-los
até a conclusão do julgamento, a apreciação do processo. Ou seja, já desfez tudo aquilo que a gente estava construindo. Agora, só ler o parágrafo 4. Você está entendendo? Pode alterar, então. Viu aí? Isso aí, inclusive, isso aí é reproduzido em grande parte dos tribunais de contas estaduais. Então, como essa foi? regra. Eu não posso votar. Inclusive, acredito que no Eu nosso não voto. atende, eu não tenho de cabeça, mas eu acho que eu já vi isso no nosso regimento interno. Eu não quero achar que, se eu achar que estiver errado, é festa. Então, mas deixa Eu aí. quero atender a todos, inclusive a mim. Vamos discutir até exaurir. Pronto. Tá Pelo decidido. que eu entendi, então, da Até leitura- exaurir, aqui a gente chegar a uma conclusão, fica aqui, vamos decidir. Mas ficar para frente, Eu não posso votar. Quem pode ver o votar que é ele que tem pode aí, a alterar gente vamos exaurir a discussão. Senhor presidente, então, questão de ordem, número 1 do tribunal, fica consignado em ata, conforme sugerido por Vossa Excelência, a transcrição do parágrafo 4º do artigo 119 do Regimento Interno do TCU, no sentido de que o conselheiro substituto pode sim votar, inclusive alterar seu voto, enquanto não proferida a Decisão proclamação do final. resultado. Já fiz minha manifestação, senhor presidente, e já também lancei meu voto, alterando aquele que estava... Começou na íntegra, tudo isso na íntegra, para a Já, gente ficar já tem um registrado. terceiro voto favorável também. Mais alguma? Doutora Raquel? Raquel não vota, né? Raquel Não. vota. Não, na questão Não, de eu ordem. acho que a questão de ordem foi Na definida. questão de ordem você vota. Então, eu voto Boa. nesse mesmo sentido, Pois que é. é o que diz o regimento interno do TCU. Ok. Então, Você é Cleide, você é Fernando. Também não tem meu nome, se acompanhamos, então vai ficar a redação Do do TCU. parágrafo 4º do TCU. Boa. Na íntegra, completa, né? Porque foi só até um pedacinho e aí depois aqui... Pronto, então, superado isso aí passaremos então à votação. Conselheiro Fernando. O relator, senhor presidente. Conselheiro Rodrigo. Voto visto do relator. Senhor presidente também acompanha o relator. Eu queria fazer algumas observações, mas confesso que, diante da discussão, não lembro mais as observações, principalmente com relação à despesa com pessoal. Despesa com pessoal não, perdão, despesa com saúde, que eu não estou acompanhando. Foi cumprido. Eu vou em dúbio pro gestor. A gente está diante de contas de 2010, diante do transcorrer do tempo, é difícil você identificar se realmente aquelas despesas elas foram convertidas na educação. Portanto, apenas com exceção desse ponto, nos demais eu acompanho o voto visto. Conselheira. Já não pedi pegar o seu voto, não. Conselheira Maria Cleide, com relação ao processo. Já o voto, né, É. conselheiro, presidente. Com relação acho que a colocação aqui, acho que já vale também como votou o conselheiro Sérgio, doutor Sérgio, né? Com relação ao percentual e da aplicação dos recursos de educação, onde o conselheiro tem um entendimento divergente Diferente. nosso. Então, eu acompanho com o entendimento do conselheiro Com Sérgio. relação ao percentual Só da a educação. percentual de aplicação com a educação. Eu acho que No o conselheiro mais- Rodrigo também tem esse entendimento. No mais, acompanho... Conselheiro Fernando Senhor também. presidente, esse ponto de controle também tenha sido exaustivamente claro com relação a isso. Eu considero também na despesa com o pessoal as atividades MEI, portanto, isso é um entendimento que eu já tenho isso consolidado e não há dúvida Tá nesse consolidado. pleno. Senhor presidente, só esclarecendo, eu não considero atingido, eu considero prejudicada a análise do tribunal. Não é prejudicada a análise do tribunal. Com Tá? relação ao índice. Com relação à despesa com saúde. A educação. Não, de educação. Saúde cumpriu. Cumpriu. Que é essa divergência, o conselheiro Anselmo sempre... Isso. A conselheira Raquel. Não pode Não votar. pode. Então está aprovado. Então, com o relator vencido na questão dos gastos com a educação. Uma assessoria para complementar esse voto. Excelência, gostaria aqui de fazer só Não ficou vencido, não. Ficou Sérgio, Não, mas Sérgio... você... São os três. 3, 4, Não, 3. eu apresentei um voto diferente, né, pela prejudicialidade da análise do tribunal. Sérgio e Anselmo votaram pela não
pelo não atingimento e conselheira... Não, o Sérgio votou. Não, Sérgio Não, votou não. da mesma forma. Olha só, da- deixa eu atendimento. esclarecer. O voto, todos nós acompanhamos o conselheiro pela emissão de parecer prévio pela rejeição das contas. Só com relação à apuração dos gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino, o critério de apuração nosso é distinto. Então, eles me acompanharam nesse ponto, apenas isso. Tá certo. Foi vencido de qualquer forma nesse ponto. Nesse você foi vencido. Tá. No ponto com relação a Gastos o gasto com despesas da educação. da educação. Excelência, para encerrar essa votação aqui, só fazendo um adendo. O quê? Só um adendo à questão de ordem, Excelência. Eu entendo aqui que a gente deva casar o artigo 118, parágrafo 3º do Regimento Interno do TCU, com o artigo 119, parágrafo 4º. Aí fecha qualquer dúvida. Essa seria, então, a redação dessa questão de ordem, quanto à questão desses votos, inclusive quando há pedido de voto vista ou há o exaurimento da relatoria do conselheiro, quer convocado, quer com dúvida presidente. Seria o artigo... Agora, isso aí, só para mim, isso agora é uma coisa. Nesse caso que a gente decidiu isso aqui, era bom a gente ter isso aí. A gente está agora com aquele negócio de súmula e jurisprudência. Onde é que a gente entraria para ter isso aí como qualquer dúvida? Isso seria uma questão de ordem que poderia ser publicada, questão de ordem no processo tal, bem parecido com a questão de uma jurisprudência adotada. Tá. Então bota como questão de ordem, a gente publica. A questão de ordem no processo tal ficou decidida quanto à manifestação dos conselheiros, o disposto nos artigos 118, parágrafo 3º, combinado com o artigo 119, parágrafo 4º do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União. E só para a gente tentar organizar. A nível de consulta, a gente era importante, como a gente está colocando isso já devagarzinho no sistema, isso teria uma nomenclatura diferente, por exemplo, para a gente, qualquer dúvida na frente, a gente consultar, para a gente poder pedir... Questões de ordem. Questões de ordem, para a gente pedir para abrir uma tela com relação a isso. A gente vai abrir e inaugurar com essa aqui, com essa primeira. E quem tiver nos gabinetes, já do passado, que a gente possa fazer também. Se tiver. Temos se que tiver. buscar na memória. Ou nas fitas. Sim, sim. Vamos à conselheira Selva. Excelência, tenho mais de 2 processos. Na verdade, eu estou aqui até um pouco atrapalhado com excesso de processo, mas eu acho que está faltando processo aqui para eu relatar. Mas tem um processo, Excelência, o 9974 de 2012. Estou aqui embaixo. É um processo, Excelência, de sancionamento, em que, na verdade, é um recurso de reconsideração a respeito de uma sanção aplicada por nós. Eu aqui, Excelência, vou resumir o processo. Teve um fato gerador da não remessa do orçamento da primeira e segunda remessas do ano de 2012, cujos fatos geradores foram 30 de março de 2012 e 30 de maio de 2012. Pedido de reconsideração da senhora Valdirene Barbosa Santos em 23 de novembro de 2017, em face do Acordo 440 de 30 de março de 2017, por meio do qual a Corte de Contas, não conhecido o recurso de reconsideração interposto anteriormente, mantendo a sanção aplicada no acórdão prolatado em 19 de maio de 2016. Acontece, Excelência, que do fato gerador e a notificação ao acórdão, na verdade, os fatos geradores, o mais antigo, 30 de maio de 2012, e o acórdão em 19 de maio de 2016. Eu tenho o entendimento que, quando aplicada a multa, transitada em julgada, o processo exauriria a competência do tribunal no processo finalístico.
não seria mais processo de controle externo, mas administrativo. Mas, no caso, fizemos a análise recursal e não atentamos para isso. Então, de ofício, eu estou reconhecendo a prescrição intercorrente com base na súmula recentemente, aliás, na única súmula aprovada por nós que trata da prescrição. E, no caso aqui, inclusive, tratando da preclusão do segundo recurso, tendo em vista que o recurso foi impetrado 2 vezes sem fatos novos, o que ocasionou também o procedimento normal, que é a preclusão recursal a respeito, tendo que, norma regimental legal, regimental inclusive, cada recurso só deva ser apresentado uma única vez, que no caso aqui foi mais de uma. Então, em razão do reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente, eu estou aqui anulando, cassando a multa e arquivando o processo, assim como comunicando a gestora desse fato. Evidentemente, faço as minhas ressalvas quanto à questão da prescrição decadência, que consta nos autos, mas me curvo à decisão sumulada por esta Corte, senhor presidente. É como voto, senhor presidente, nesse processo. Em discussão, o processo conselheiro doutor Gustavo. Senhor presidente, 974 de 2012. o Ministério Público, ele adere à manifestação do conselheiro Anselmo e aproveito também para parabenizar o conselheiro Anselmo, que mesmo sendo vencido nessa parte, ele está levando o princípio do colegiado aí em consideração. Portanto, o Ministério Público opina pela aplicação da prescrição intercorrente de ofício pelo conselheiro Anselmo Brito. Em discussão, processos relatados. Em votação. Conselheiro Fernando. Conselheiro Rodrigo. Conselheira... Conselheira Raquel. Conselheira Cleide. Acompanha o relator, presidente. Não, porque é assim mesmo. Conselheiro Anselmo. Excelência, mas a minha teimosia aqui, ela foi vencida por um equívoco meu de ter analisado um recurso, e mesmo na época nós não atentávamos para isso, menor no Ministério Público, nem nenhum outro julgador. Excelência, tem 2 processos, nós dois é o processo 13.555 de 2014, em que é um pedido de reconsideração da senhora Ana Paula Araújo Rodrigues Lins, em face do acordo 205 de 2015, tendo em vista a constatação do não envio no prazo da 6ª remessa do SICAP, que corresponde às obrigações referentes aos meses de novembro e dezembro de 2013, descumprindo o prazo da Instrução Normativa 2 de 2010. A interessada foi notificada para a ciência e para as providências que julgassem cabíveis em 4 de dezembro de 2015, conforme consta do AR. Em 4 de janeiro de 2016, conforme consta do AR. Em resposta, a gestora apresentou recurso, protocolado em 12 de janeiro de 2016, informando ter ocupado o cargo de secretária municipal de assistência social no período de 1º de janeiro de 2013 a 10 de outubro de 2014, conforme cópias de portaria e de exoneração, assim como alegando que a responsabilidade do envio intempestivo seria exclusiva do prefeito e do contador. O Ministério Público se manifestou através do parecer 6132 de 2016, no mérito, sugerindo não provimento desse recurso. Em atenção às competências aqui dessa Corte para conhecimento, para análise desse tipo de recurso, assim como para análise de seu provimento, estão aqui já configuradas, que peço licença para não entrar em detalhes. E por todo o exposto, excelência, então, eu trago voto no sentido de
conhecido o recurso de reconsideração e, para no mérito, desprovê-lo, mantendo a multa aplicada. E mais dispositivos de praxe, como comunicação do interessado, que após o trânsito em julgado, faça o recolhimento após os 15 dias, alertá-la da potencial ação de execução, remeter para as medidas de sua competência, evoluir o processo ao gabinete do relator para outras medidas e publicizar a decisão. É como voto, senhor presidente. Doutor Gustavo. Senhor presidente, o Ministério Público opina pela manutenção da multa. É em discussão o processo relatado. Pode não, conselheiro. Tirar uma dúvida. Posso ter entendido errado, senhor presidente, senhor conselheiro. Na arguição, a gestora sancionada informa que já não ocupava mais a pasta, é isso? Isso. Na defesa dela, ela, junto às portarias, assim como alega que a responsabilidade do envio seria o envio intempestivo seria exclusiva do prefeito e do contador. Aqui, sim. Se não estava mais na pasta, qual é a responsabilidade que essa pessoa tem de fazer o envio de documentos? Eu faço essa indagação. A multa não está na pasta. A pregação foi 15 de janeiro de 2014. Se não estava mais ocupando a pasta, não tem mais acesso à documentação para enviar documentos. Um minutinho, silêncio. Estou vendo aqui. Excelência, é porque, na verdade, aqui, pelo período em que ela afirma, 10 de janeiro de 2013 a 10 de outubro de 2014, está dentro do período das remessas obrigatórias, cuja secretaria estava sob a gestão dela. Tá certo? Por isso que não foi considerado. Tá? Realmente, aqui o meu voto, ele está omisso em deixar isso claro, mas como eu faço referência às páginas aqui, onde está isso, folhas 23 e 24 dos autos, te permite fazer esse contrabalanceamento aqui. Obrigado, senhor. Esclarecido. Muito obrigado. Continua a discussão. Votação. Conselheiro Fernando. Acompanho o relator. Conselheiro Rodrigo. Também com o relator. Conselheira Raquel. Também não. Conselheira Cleide. Acompanho o relator. De acordo. Aprovado. Excelências, tem o processo 5922 de 2015, também um pedido de reconsideração interposto pelo senhor Wellington Soares de Oliveira, na qualidade de gestor do Fundo de Saúde do município de São Luís de Quitunde, exercício financeiro de 2014, em face do acordo 1008 de 2018, tendo em vista no envio no prazo hábil da sexta remessa SICAP, que corresponde às obrigações referentes aos meses de novembro e dezembro de 2014, descumprindo a instrução normativa respectiva do SICAP. O interessado foi notificado em 23 de julho de 2018, apresentou o recurso em 24 de julho, um dia após, alegando que não era o responsável pela Secretaria de Saúde do município nos meses acima mencionados, juntando cópias normalmente bem parecidas com aquele, portarias da nomeação e do ofício número tal com pedido de exoneração. Segundo a tramitação estabelecida, o Ministério Público atuou através do parecer 308 de 2019, aqui opinando pelo arquivamento do presente e anulação da multa em termos bem superficiais. Da análise da excelência dos fatos citados, que divergindo do posicionamento ministerial, após pesquisa realizada através do SICAP Auditor,
consulta de responsáveis, folha 12, constatamos que o senhor Wellington Oliveira, aqui eu peço assessoria aqui, os nomes aqui estão invertidos, confirmar até se é a mesma pessoa. No item 1 tem o Wellington Soares de Oliveira e no item 5, Wellington Oliveira Soares. Por gentileza, qual seria a grafia correta? Assinou o envio das remessas contábeis entre o período de 26 de agosto de 2014 a 28 de abril de 2016. Está lá o cadastro e ele enviando. Mesmo ele tendo apresentado essa documentação aqui, não há comprovação efetiva do seu afastamento. Pelo contrário, há confirmação pelos nossos sistemas que ele enviou de agosto de 2014 a abril de 2016. E estamos sancionando ele por novembro e dezembro de 14. Então, desde agosto de 14 até 28 de abril é que ele encaminha. Então, ele é o responsável. Como gestor do Fundo Municipal de Saúde de São Luís do Quitunde, que é a situação aqui posta. Ele está apresentando aqui a documentação dizendo que não era responsável pela Secretaria de Saúde do município, mas pelo Fundo de Saúde do município, ele estava enviando ou responder no SICAP naquele período por enviá-las. Por isso que eu divergi do Ministério Público e entendi que a sua responsabilidade não estava afastada. Em função disso, Excelência, eu estou mantendo a sanção aplicada, conheço do recurso, mas no mérito também não dou seguimento em virtude do que aqui aleguei e demais dispositivos de praxe para pagamento da multa de 15 dias depois de transitado em julgado a decisão, alerta sobre eventual ação de execução pela omissão ou pela inércia, remessa do processo ao FUNCONTAS para suas medidas, ao gabinete para outras providências e publicizar a decisão. É como voto, senhor presidente. Doutor Gustavo. Senhor presidente, o Ministério Público opina pela anulação porque o cidadão ele pediu a exoneração, salvo engano, no dia 12 de abril de 2014. O fato de outras documentações ainda estejam no nome dele lá no nosso sistema, não induz a responsabilidade dele nesse período. Portanto, senhores conselheiros, eu opino pela anulação da multa. Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro Anselmo. Presidente, deixa eu entender. O nome dele continuou constando ou ele continuou assinando as remessas? Aqui, continuou, assinou e enviou as remessas contábeis do período de 26 de agosto de 2014 a 28 de abril de 2016. Aqui não é o não envio da remessa, é a remessa enviada intempestivamente que está sendo sancionado. Que está dentro desse prazo. Ele Dentro desse enviou a prazo. remessa, só que de forma intempestiva. Exatamente. Se enviou... Consta o dado lá do gestor, do responsável no nosso CARDOS, já se conhecido no cadastro de gestores. Falta o conselheiro Fernando. Eu estou com certa dúvida, presidente, e vou levantar essa minha dúvida. Ele já estava exonerado do cargo conforme documentos anexos no processo, é isso? Tem uma portaria de nomeação e da cópia do ofício de pedido de exoneração. Não tem essa publicação oficial, não. Então, oficialmente ele não estava exonerado, né? Ele tem um pedido, tem um manifesto dele de... Uma solicitação. Solicitação. Fui nomeado e aqui é o meu ofício pedindo exoneração. Mas no CARDOS continua intacta a responsabilidade dele. Acompanhe Vossa Excelência. Conselheiro Rodrigo. Também acompanho o relator. Conselheira Raquel. Conselheira Cleide. Acompanha o relator. Aprovado. Excelência, então, eu acredito na assessoria que minha pauta esteja esgotada, porque estou pedindo o adiamento dos outros processos, que não estou encontrando a relação aqui, o adiamento dos processos 7639 de 2003 e 1947 de 2016, adiamento.
Ok. E peço a Vossa Excelência só um pouco de paciência, que vou fazer a verificação apenas do nome Tá. e também uma alteraçãozinha aqui da questão do voto naquela prestação de contas. No mais, é só, Excelência. Pela ordem, conselheiro Fernando. Senhor presidente,